Já voltamos com o nosso Tem de Tudo, gente. Agora a gente chama a sua atenção porque a gente vai falar de um assunto muito importante. A gente está vivendo agora, a gente está em plena Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Essa campanha é definida em lei e discute esse que é considerado um problema crônico no país e que, segundo levantamentos, atinge principalmente as meninas negras das regiões Norte e Nordeste. Para você ter ideia dos números, no Brasil, todos os dias, mais de 1.000 adolescentes se tornam mães. Dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do SUS apontam aí que, por hora, gente, 44 garotas de 10 a 19 anos dão à luz, o que dá praticamente um nascimento a cada 1 minuto e meio. Assusta, né? Para a gente entender um pouquinho mais sobre as consequências da gravidez na adolescência, como isso mexe com a cabeça dessas meninas, a gente vai conversar a partir de agora com a psicóloga Larice Mello, que está aqui mais uma vez nos presenteando com a sua presença, sempre muito bacana. Tudo bom, Larice? Ô, Shirley, muito obrigada pelo convite. Gosto muito do seu programa, sempre é um prazer estar aqui. Você é sempre muito bem-vinda, viu? Mas vamos falar disso aí porque realmente preocupa a gente, porque quando a gente vê dados que mostram meninas de 10 anos, na verdade são crianças, já assumindo essa responsabilidade, né, de uma maternidade, a gente fica mesmo querendo saber o que pode ser feito, né, o que está acontecendo de errado. E a gente começa perguntando justamente para você isso, né, o que está faltando, é se conversar mais sobre essa questão da educação sexual, porque realmente é difícil, muitos pais e mães veem suas crianças de 10 anos como realmente crianças, né? Então, às vezes, são até surpreendidos com uma gravidez. Como é que a gente faz? Mas tem que investir nas políticas públicas com relação a essa questão da educação sexual, como também em casa. E sempre como há o tabu, há a dúvida, né? Como chegar, como abordar a sua criança, porque a adolescência hoje é vista a partir dos 10 anos, né? Você já pode considerar. E muitas vezes você pode pensar assim, poxa, mas ainda tão nova, será que eu não vou estar incentivando, estimulando? Mas tudo depende também da forma como você aborda. Por exemplo, pode-se abordar de uma forma, começar a conversar sobre projetos de vida, filho, filha, o que é que vocês almejam, como são os projetos de vida de vocês daqui para frente, e dali deixar fluir, para ver até onde se chega, porque com certeza nessa fase já vai falar ali de um namorinho, de um gostar na sala. Então, pode-se pegar esse gancho e começar a aprofundar esse assunto. Eu acho que também tem relação, Larice, com a questão mesmo de quebra de conceitos, de paradigmas, porque as nossas gerações anteriores, eu vou botar aqui, por exemplo, a geração da minha mãe, foi criada de uma forma que não se conversava de fato sobre isso. A minha geração já foi mudando um pouco, mas hoje essa geração que está aí, ela é exposta de qualquer forma a uma série de informações, porque nós temos a facilidade da internet, das redes sociais, então elas consomem a informação, são bombardeadas, na verdade, de todas as formas. Então é melhor que a gente realmente eduque, tendo a consciência disso, que é difícil a gente proibir esse acesso, né? A gente limita até onde pode, mas é difícil a gente proibir de fato esse acesso, evitar. Então, de fato, você acha que passa por essa questão de mudar de comportamento e pensamentos realmente que foram deixados para a gente? Porque informações eles vão estar sempre bombardeados, só que precisa que essas informações também sejam orientadas. E a melhor pessoa realmente para trabalhar isso, para orientar, seriam os pais ou responsáveis, porque essa informação ela chega de qualquer jeito. E com os pais, eles se sentem mais seguros, eles, dependendo de como os pais abordam, porque não pode também você chegar e julgar. Você tem que saber conversar, se colocar no lugar dele, trazer essa segurança, essa empatia, para que ele possa se sentir à vontade e falar dos medos, das suas inseguranças. Porque depois de feito, aí está mais complicado resolver. Porque no caso, né, de uma gravidez, de um adolescente, imagina-se que já se perde toda aquela fase, porque vão vir outras responsabilidades. A adolescência, ela chega na nossa vida para trazer independência, a busca da maturidade, da autonomia, mas devido a isso, dá uma pausa, porque você não vai mais buscar a sua independência, você vai depender mais ainda dos seus pais. Porque quando a gente olha para os dados,
desses casais, geralmente, só 60% dos pais, eles já abandonam antes do bebê nascer. 20% ainda ficam com a mãe após nascer, mas depois abandonam. E os outros 20% é que realmente assumem. Então, acaba que a responsabilidade fica muito em cima da família, dos pais. Sem falar que muitas vezes nem fisicamente essas meninas também estão preparadas, né, para uma gestação. A gente está falando de números que envolvem aí crianças de 10 anos, né? Tem essa questão também, né? Porque até os 14 anos é um risco muito grande de má formação, de problemas com a mãe ou com o bebê. E dos 15 anos em diante diminui, mas também não deixa de ter. Então, não deixa de ser também uma questão, como você mesmo colocou, a questão física ainda de ser preocupante, porque o corpo ainda não está preparado, a cabeça ainda não está preparada. E justamente, eu ia perguntar sobre isso, a cabeça não está preparada. Então, quais são as reações mesmo psicológicas daquela responsabilidade, que muitas vezes é uma responsabilidade enorme você criar um bebê, né? Você educar uma criança. Imagina uma menina que ainda não está nem formada totalmente, né? Ter essa responsabilidade. Como é que fica a cabeça dessas meninas, doutora? O medo e a insegurança sempre vai estar ali por perto. Por mais que você tenha apoio dos pais, mas sempre vai existir esses sentimentos. Esses sentimentos, eles podem desenvolver um estresse, uma depressão, uma ansiedade. Mesmo que você tenha o apoio, mas pode acontecer. E tanto a depressão como a ansiedade ainda afeta o bebê, porque mexe com as conexões nervosas do bebê que ela está ali gerando. Então, é uma cadeia. E mesmo depois do parto, ela pode negar a criança, ela pode... Isso já acontece com mulheres, imagina, que a gente conhece até como depressão pós-parto. Imagina com a situação de um adolescente que ainda não sabe nem o que é que está acontecendo com ela, com o corpo. Toda essa mudança de vida social, porque... ela não vai mais poder estar saindo com as amiguinhas, ela não vai poder conhecer o álcool e vendo ali ela em outro ritmo diferente das amiguinhas. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, porque nesse momento, a ajuda psicológica, como é que ela poderia ajudar? Trabalhar esse lado afetivo, mãe e filho, né? Para ela entender a importância, os cuidados que ela tem que ter com o filho. Preparar para os próximos, porque muitas vezes você pode até criar um trauma, não quero mais, né, ser mãe. Como também evitar esses problemas psicológicos, como a depressão, a ansiedade, que é muito comum acontecer. Você falou, então, do papel da família, logicamente, que é fundamental, é essencial, mas as escolas também têm esse papel primordial nessa questão, né, doutora? E assim, não adianta entregar panfleto. A semana, como agora, né, está na semana de prevenção, vamos distribuir panfletos, não adianta. Realmente tem que fazer as rodas de conversa, tem que ser discutido e além disso, trabalhar a própria personalidade do adolescente, porque imagina que eu sei que eu tenho que me precaver, eu tenho que usar o método contraceptivo, contudo, eu sou envergonhada, eu não tenho coragem de dizer para o meu parceiro isso, que tem que ser usado, então eu acabo me deixando levar por ele. Então, tem que ser trabalhada até a questão da personalidade do adolescente para que ele seja impositivo, para que ele tenha opinião, para que ele saiba, naquela determinada situação, agir de forma correta, coerente. Então, dar só a informação ainda não resolve. Tem que ser trabalhado todas essas questões, tanto de personalidade como a informação em si. Inclusive, você colocou no início os dados, né, que a maior porcentagem são em pessoas negras. Exato, né, na região norte e nordeste, e aí subtende-se que é uma questão também ligada à questão social. Social, Por que tem essa ligação, doutora? Aí quais são os fatores? O que é que leva a isso? É a questão econômica, é a questão da desestruturação familiar. Muitas vezes elas procuram não se prevenir exatamente como uma fuga. Não, eu quero ter a minha família, quero sair daquele antro de discussões, de problemas.
E também a questão da evasão, né, escolar, porque quando você está ali dentro da escola, onde é trabalhado todas as questões, onde se trabalha a prevenção, onde se distribui, né, até os panfletos, ele não vai estar ali, porque ele está evadido, ele não está na escola. E aí cria-se um ciclo enorme, né? Que aí vai gerando sempre mais problemas. A gente está falando muito focado nas meninas, é claro, porque a responsabilidade maior é delas, as mudanças no corpo serão nelas também. E você citou dados que muitos desses, né, dos pais acabam, né, deixando para trás. Então a gente tem que focar também essa questão na educação dos meninos, né? Logicamente. Como é que deve ser trabalhado isso também, doutora Larice? Nós vivemos numa sociedade machista, então se torna mais fácil trabalhar os meninos, né? Porque o assunto é mais aberto, mas sempre trabalhar pautado na forma do respeito, respeitar aquela sua parceira, entender os limites de cada um, né? Até onde pode ir, ter sempre aquela conversa segura, que você possa passar confiança. Não, nos meus pais eu confio, porque quando eu converso com eles, eles me escutam, eles me entendem, porque não adianta você querer impor, você querer proibir ou querer criticar, porque automaticamente vai vir um comportamento reativo. Agora, só para finalizar, você falou dessa questão da conversa, mas existem alguns sinais, né, que os pais podem perceber que sua filha mudou de comportamento, que ela pode ter iniciado sua vida sexual e não conversou com os pais. Tem sinais no comportamento que podem ser vistos, doutora Larice? Essa questão dos sinais, ela é muito particular, né? Ela é muito singular. Qualquer reação diferente que você perceba no seu filho, já é importante que você se aproxime. Porque com relação a essa questão da sexualidade, né? A gente sabe que hoje está muito diferente do nosso tempo. Hoje, chegar a ter a primeira relação não é mais aquela coisa que a gente tínhamos vergonha, teria que esconder isso. Não, já é uma coisa mais aberta, até para se sentir pertence no meio daquele grupinho. Então, muitas vezes pode ser que, dependendo da forma como você educa seu filho, talvez não tenha nenhum tipo de reação. Mas para aquelas adolescentes que já são criadas de uma forma assim mais protetoras, mas sem muito diálogo, você pode observar o isolamento, a tristeza, e a depender também das circunstâncias, porque às vezes acontece com você e é uma experiência boa. Sim. Então pode até passar despercebido. Tudo vai depender da forma como você dialoga com seu filho. Tá certo, doutora Larice, mas acho que o recado que fica realmente, como você falou, não adianta só entregar panfleto nesse período da semana. Então é uma coisa séria que tem que ser trabalhada e fazer de forma efetiva parte da educação das famílias, né, doutora? Exatamente. Nas unidades básicas de saúde, nas escolas, em casa. Até porque para os pais, como você mesmo colocou no início, as gerações passadas não tiveram orientação, então é até difícil você orientar quando você não tem uma experiência passada. Mas aí pede ajuda aos profissionais, pede ajuda ali ao Google, dá tudo certo. Tá certo, doutora. Adorei a nossa conversa. Muito obrigada aqui pela nossa participação, tá certo? Prazer é meu. Casa sempre aberta, você é maravilhosa. Obrigada, doutora Larice.